Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do Tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. E no programa de hoje, o assunto é a importância histórica do Tribunal e a sua relação com o meio acadêmico. E agora, nesse primeiro bloco, eu recebo o professor Vauly Menezes, ele é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, eu queria começar perguntando, justo assim, a minha introdução, né? A importância do Tribunal de Justiça para o Ceará nesses 150 anos. Bom, eu posso dividir a importância em muitos cenários, né? Vou resumir numa palavra, eu considero o Tribunal de Justiça do Ceará um dos braços guardiões da sociedade, da justiça, e assim o sendo, é um elo de ligação, de aproximação do poder judiciário com aquilo que é mais caro para uma sociedade, a convivência harmônica, as questões relacionadas ao acesso à justiça, as questões relacionadas à confiança no poder judiciário de que certamente haverá a aplicação, não somente da lei, mas uma aplicação de um cenário que tem o cidadão, que tem as pessoas como foco principal, respeitado, logicamente, aquilo que a magistratura do TJ também guarda, que é ser esse guardião da justiça. Muito bem. E em relação ao meio acadêmico, a importância também dessa aproximação entre meio acadêmico e justiça, o FCE tem alguns acordos com o tribunal, né? O senhor mesmo conhece o presidente, atual presidente Abelardo. Como é essa relação hoje entre o FCE e o TJ cearense? Primeiro, vou ressaltar que a academia em si, toda a academia, independente de ser o Instituto Federal do Ceará, ela precisa respirar aquilo que acontece no Tribunal de Justiça e o contrário. Algumas universidades formam seus advogados que posteriormente vão ocupar os cargos no Tribunal de Justiça, em outros cargos, em outra magistratura, em outros cenários jurídicos, né? Especificamente do Instituto Federal do Ceará, nós não temos curso na área jurídica, no entanto, nós temos muitos cursos que são transversais e são bases de apoio à decisão ao tribunal. Com o próprio Abelardo, o presidente, o desembargador Abelardo, nós tivemos muita proximidade pela visão de futuro que ele deseja dar ao tribunal e deixar como legado, né? Especificamente, nós temos trabalhado muito com ele na perspectiva de, por exemplo, em algumas apreensões que tem o tribunal, no caso a gente tem um acordo para equipamentos eletrônicos, onde nós pegamos esses equipamentos eletrônicos, nós recuperamos esses equipamentos eletrônicos, nós doamos à comunidade, nós redistribuímos essas ações como um cenário social de inclusão digital dentro da visão de transformação digital. A outra especificidade que estamos tratando com o Dr. Abelardo é a segurança da informação, a transformação digital no que concerne ao combate ao crime, ao combate às fake news, ao combate, por exemplo, ao acesso desigual de informação, a questão da infância, da juventude, a violência contra a mulher. Então, nós estamos trabalhando muito nesse cenário, também com a nossa Procuradoria Jurídica. Recentemente, nós estamos com o Dr. Abelardo criando um programa para que permita que pessoas com baixa visão e com necessidades específicas possam acessar ao tribunal. Isso tem um poder de inclusão social extremo, porque você imagina um cego andando ali no Clóvis Bevilacqua, no próprio tribunal, com uma coisa imensa, e a dificuldade dele encontrar uma sala, né? Mas a estratégia do Abelardo, ela vai além disso, né? Do time, do desembargador, dessa transformação digital, como nós tornamos o tribunal mais transparente, mais célere, mais acessível, mais inteligente, mais integrado com a sociedade, respeitando o lado humano, né? A tecnologia, ela não é solução para tudo, ela é um braço para atender as especificações, as especificidades humanas. Sem dúvida, e uma das ações que o tribunal tem começado a fazer, que também é muito importante, é essa questão de sair, mudando um pouco esse paradigma de que as pessoas procuram a justiça, não, mas a justiça também procura as pessoas, né? Então tem o projeto de justiça itinerante que começou em 2023. Qual é a importância que o senhor vê dessa coisa de a justiça ir
também buscar o cidadão, qual é o seu problema, o que você está precisando, que não é uma coisa tão comum que a gente vê nos tribunais do Brasil. É o que numa das minhas conversas com o presidente Abelardo, ele disse: rapaz, a gente precisa sair da corte. E é o que nós estamos também fazendo no Instituto Federal do Ceará, sair da corte. E isso é muito estratégico, porque, volto a dizer, o tribunal vai à base, aonde as pessoas precisam da informação. E dentro desse nosso acordo com o próprio desembargador Abelardo, que tecnologias nós podemos usar de fácil acesso para a pessoa mais carente, para a pessoa mais comum, que é importante, como é que a gente leva essa linguagem do tribunal. E esse sair da corte, de estar mais próximo, você vê o resultado. Dúvidas pequenas que poderiam gerar filas imensas no tribunal são simplesmente desfeitas, e ali a pessoa tem o acesso à cidadania, ao Tribunal de Justiça, às leis, entende. Eu mesmo tenho uma história que eu sempre falei para o presidente Abelardo, que quando eu fui chamado para resolver um problema do Tribunal de Justiça, olha que era eu disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu passei pensando, meu Deus, o que foi que eu fui? Quando eu fui ver, era uma bobagem. Você imagina uma pessoa que não conhece o tribunal. Então, esse chegar perto, esse chegar próximo, é a verdadeira transformação social, digital e humana que a visão de futuro que o tribunal tem, que foi fruto de um legado forte de outros desembargadores, mas potencializado pelo presidente Abelardo, tem de chegar próximo às pessoas. Bom, e essa visão de futuro dele também, né, que o senhor marcou aqui na nossa conversa. É importante que um órgão de justiça tenha essa visão de futuro, porque na verdade quando a gente fala de futuro, é uma coisa assim, um conceito assim que às vezes pode parecer meio etéreo, mas é muito importante, porque pensar o futuro é planejar, né? É criar uma organização. Isso, para um órgão como o Tribunal de Justiça, é muito importante, né? Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão da visão de futuro. Como o senhor enxerga isso, a visão de futuro? O que seria determinar uma visão de futuro? Primeiro, ela é estratégica, como você bem fala. Estratégica em que sentido? O que é a visão do futuro? É o futuro próximo, é o futuro distante? Então é planejar. Planejar. Primeiro planejamento, aí já é a nossa ação com o tribunal, como é que nós vamos planejar a questão dos crimes cibernéticos? Que hoje é comum, mas ele vai ser aprofundado. Então a gente tem que estar sempre passos à frente disso. Como é que nós vamos tratar a questão do direito digital? Hoje era impensável você fazer uma compra remotamente, assinar digitalmente e ser aceito. Hoje isso é muito comum. Mas, além disso, como é que a gente rastreia esses documentos? Como é que a gente dá credibilidade àquele documento ou àquela ação específica que está sendo feita? Como é que a gente se protege das invasões? Como é que nós, utilizando essa transformação digital que o mundo está passando, como é que o tribunal se insere? Como é que a gente gera tecnologias, por exemplo, uma que eu gosto muito, que é a minha área, que eu sou físico, é a área de criptografia. Como é que a gente insere criptografia quântica para que as chaves de acesso ao tribunal não sejam invadidas? E essa visão de futuro, que por vezes, às vezes eu até penso assim, olha, parece que a gente está assistindo um filme de ficção científica, mas não, isso é real. O tribunal usa. Como é que a gente aplica inteligência artificial aos processos? Como é que a gente reduz a carga de trabalho de um desembargador, de um magistrado, de um advogado, em documentos que poderiam ser analisados a priori por um robô e depois a experiência humana, aquilo que é direito do magistrado, ele analisar e dizer: olha, tem jurisprudência, não tem jurisprudência, a ação é essa, a lei é essa. A questão também, sabe, da visão de futuro com a transformação social, como é que o Tribunal de Justiça vai se preparar para essa teia digital que todo mundo fala que vai acontecer, e a gente às vezes não percebe, mas ela acontece em vários mundos. Às vezes ela não chega no homem simples, no homem comum, mas chega nas grandes corporações, e o tribunal precisa estar atento a tudo isso, a conversa com os outros atores da justiça que também estão fazendo essa mesma transformação. Então, essa visão do futuro é se preparar, se planejar e pensar no futuro para deixar um legado estratégico para esse Estado e ser um modelo, sabe? O tribunal tem uma visão de futuro para ser um modelo para o país. Sem dúvida. E outra estratégia do tribunal que vem sendo posta em prática, que também é muito importante, também representa uma mudança de paradigma que não é muito nova, mas precisa ser sempre incentivada, é a questão do consenso, né?
E chega a ser meio paradoxal, porque a gente vive hoje uma era de muitos conflitos, né? de muita polarização. E, ao mesmo tempo, o tribunal aposta nessa busca pelo consenso, para que as partes em conflito possam chegar num acordo. Como o senhor vê essa questão do consenso hoje, que o tribunal busque o consenso numa época tão polarizada? É por isso que eu iniciei a minha frase dizendo que o tribunal é o guardião da justiça, o guardião da sociedade, né? Hoje e sempre deverá necessariamente, independente do tempo, que a gente busque essa harmonia, esse consenso, porque tudo que envolve o direito, o nome já próprio diz, é o seu direito, é o meu direito, é o meu dever, é o seu dever, e a gente precisa encontrar, eu não diria o mesmo termo, o meu termo, mas encontrar esse ato consensual, que é fruto, novamente, da expressão que eu falo e me encanto quando eu conheci profundamente o Tribunal de Justiça e perdi o meu medo. Eu disse, olha, o consenso é uma busca estratégica, porque, veja, temos aí no mundo de vários conflitos. E qual é o maior desafio? É as nações entrarem em consenso. E assim também são as pessoas. O papel do tribunal nessa perspectiva, volto mais uma vez, daí a estratégia de sair da corte e ir para a base, é para dizer, vamos entrar num acordo, vamos entrar no consenso, vamos entender, porque quando você entende o que é o Tribunal de Justiça, quando você entende a missão, o valor que é do Tribunal de Justiça, você passa a compreender, diz, opa, não é só o meu direito, é o nosso direito, é a nossa sociedade. E isso não é trivial. Não é trivial em se tratando de relações jurídicas, em relações humanas. Eu tenho certeza que essa é uma outra visão estratégica de futuro, a busca pelo consenso, pela harmonização e a aplicação do direito como deve ser. Sem dúvida. As pesquisas mostram, né, normalmente, quando se faz uma avaliação na sociedade do papel da justiça, os resultados não costumam ser muito bons, ou seja, as pessoas têm uma certa não só desconfiança, mas também muita gente que precisa da justiça sofre com a velocidade dos processos que não são muito rápidos. O que a justiça precisa fazer para que tenha um maior apoio das pessoas, da sociedade, na sua opinião? Primeiro, ser transparente, dar os resultados. Então, por vezes, você vê os magistrados e advogados com uma pilha de processos imensa. E é humanamente impossível, porque você tem ali naquele meio dos processos muito importantes e outros muito relevantes e outros comuns. Aí é que entra, comuns não significa dizer que eles não sejam importantes. Comuns que eles são rotineiros, repetitivos. Né? Então aí é que entra um braço tecnológico para dar esse suporte ao Tribunal de Justiça. Ele dizer, olha, desses 3.000 processos, esses 200 aqui são muito relevantes e precisam de uma atenção especial. Esse restante, esses 2.800, são processos, eu diria, mais simples, mais comuns, que a inteligência artificial ou que outra estratégia de futuro que virá pode dizer para o magistrado, para o advogado, olha, um caminho para a solução é essa, então a tua equipe pode analisar dessa forma, aqui tem as questões de jurisprudência, as questões relacionadas ao direito, e isso vai ajudar. Então, ser célere significa dizer que você precisa usar ferramentas inteligentes, humanas, né, que ajudem a ter os resultados que você deseja. Com isso, você se torna mais transparente, você se torna mais célere, você se torna mais confiável, e isso não é simplesmente uma ação tecnológica. Mais uma vez, eu volto a dizer, sim, você tem que sair também da corte para chegar lá na pontinha e dizer, olha, nós queremos te ouvir, nós queremos conversar, nós queremos nos mostrar, porque quando você conhece, você confia. Quando você não conhece, você fica desconfiado realmente, ainda mais aqui em nível Brasil, né? Claro, então sem dúvida seria uma questão também de melhorar a velocidade e melhorar a relação com a sociedade. E aí a inteligência artificial. Existe um debate hoje, né? A inteligência artificial já está aí. Existem os detratores da inteligência artificial, né? Os que dizem que a inteligência artificial vai retirar os empregos, que vai criar muitos problemas para a sociedade. Qual é a sua visão sobre a inteligência artificial e principalmente aplicada à justiça? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, como também disseram que a digitalização ia tirar muitos empregos e ela gerou outros empregos. Né? Então,
tem outras pessoas que não acreditam. Isso é bom, isso é muito bom para que a gente perceba que a gente não pode fazer tudo, mas é um caminho sem volta. A inteligência artificial ela vai ser não o único, um dos braços para a justiça, para ajudar a justiça a ser mais célere, mais transparente, mais inteligente, mais próxima das pessoas e mais objetiva. Muito bem, muito obrigado, professor, pela presença. Estamos terminando aqui o primeiro bloco do nosso programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre história e justiça. Com a Tainara Araújo, a gente já volta. Muito obrigado.